Olá pessoal, tudo bem, galerinha do 7º ano? Hoje eu estou aqui, eu e a Snow, né? E vamos estar iniciando uma aula de história do dia 13 de 2020, sobre os assuntos povos e impérios da África. Então assim, nós já iniciamos na aula passada, hoje nós estaremos dando continuidade sobre esses assuntos. Então assim, agora a Snow vai dar tchau para vocês, porque ela merece descansar um pouquinho, né? Essa aí, pessoal, essa é a cachorrinha da Amanda, tá? Ela tá visitando só a gente. Então, pessoal, dando continuidade na aula anterior, né, sobre os reinos e impérios da África, nós estaremos trabalhando hoje sobre o seguinte assunto: o reino de Gama, o Império Mali, o Império Songhai, os povos iorubás e o Reino do Congo. Para vocês que estão em casa, nós estamos utilizando o material Sistema Trilhas, das páginas 296 a 307. O Reino de Gama, ele foi um reino muito próspero, muito rico, né? Principal atividade econômica era o ouro, né? A produção de vários lugares onde eles estavam extraindo ouro. Então, assim, foi um reino muito, muito bom. Então, o Império Gana, ele fica localizado no deserto do Saara, entre os rios Níger e Senegal. Então, assim, fica entre esses dois rios, né? Fica localizado o Império de Gama. E ele surgiu por volta do século IV, e foi formado por uma junção de várias comunidades, de várias etnias. E entre eles estava o Sonic. Esse povo, o Sonic, ele foi um dos mais importantes, né, dos povos que, além do Sonic, nós tivemos também os Combi e os Salem. Eu acho que eu não sei se eu estou pronunciando certo, né? É difícil essas pronúncias, vocês me desculpem. Mas assim, então, e o que acontece? O Reino de Gama, ele teve uma grande parte da riqueza do reino, né? Grande parte de toda essa riqueza que eles tinham do reino, né? Parte dela vinha da cobrança de tributos sobre os povos que eles haviam sido dominados, sobre os produtos que circulavam em seus territórios também, mas assim, a maioria vinha do ouro, né? Então, os Sonics, eles realizavam as seguintes atividades: agropecuária, o comércio e a extração de ouro. Então, assim, aqui tem uma imagem, né, do povo Sonic. E também o Reino de Gama, ele era fortalecido, ele era também conhecido, como o país do ouro. Então, o ouro, ele existia em grande abundância neste país. Era utilizado também como na troca comercial e para produzir diversos objetos, principalmente armas e joias. Então, assim, Gama, ela negociava o ouro com outros povos, os árabes, e o que eles faziam? Em troca de mercadorias, eles utilizavam o ouro, né, em troca de mercadoria de luxo e especiarias. Então, aqui tem algumas joias, né, que eles fabricavam dentro mais ou menos do século 6, 7, mais ou menos nessa época. Então, assim, o Reino de Gama, como que ele era organizado? Tinha a organização do reino, ela era da seguinte forma: os soberanos, eles possuíam servidores com diferentes funções. Então, um era a fiscalização dos territórios, daqueles territórios que eles conquistavam. Também tinha o controle de justiça e administração do setor financeiro. Os serviçais,
eles eram os responsáveis pelas atividades do cotidiano do palácio, né, onde o rei ele ficava. Então, assim, o reino ele possuía também um grande exército, né? O reino de Gama ele era constituído por um grande exército, porque através disso eles conquistavam outros povos. Então precisava de uma grande poder bélico, né? Então, assim, o Império de Mali, ele tinha, nós tem aqui uma imagem do imperador, era Musa Mansa. Ele ficou muito conhecido. Então, assim, quando falar de Musa Mansa, geralmente, assim, todos lembram, porque ele liderou o Mali mais ou menos no século XIV. Então, assim, foi um período bem no auge. E, assim, esse imperador, ele era muito rico, né? Ele era muito rico, ele até foi considerado quase um dos homens mais ricos, né, dessa época. E ele se vestia, né, com grandes adornos de ouro, os cavalos, né, as vestimentas deles, a túnica era toda trabalhada, a sua espada. E uma curiosidade, muitos falam que ele amarrava o seu cavalo em uma pedra, mas não era uma pedra qualquer, era uma pedra de ouro. Então, assim, ele podia, né? Ele podia. O Império Mali, então, assim, a gente falou sobre o Império de Gama. Aí, o Império Mali, o que acontece? Ele, com o tempo, ele conquistou o Império de Gana. Então, assim, a formação do Império de Mali é mais ou menos entre o século XIII. E após essas conquistas, grande parte, então, assim, ele foi conquistando, né, várias regiões. E entre uma delas foi Gana. Então, assim, aqui se localiza o Império de Mali, também fica. São três reinos que ficam próximo do Rio Níger, que é o Império de Mali, o Império de Gana e o Império Songhai. Então, são três impérios que ficam próximos ali. E olha só, um vai conquistando o outro. Então, assim, nesse caso aqui, né, que estamos falando do Império Mali, ele foi conquistou o Império de Gama. Então, assim, o soberano que comandava as companhias militares, ele também comandava os rituais religiosos e, além disso, ele também cuidava de toda a operação econômica. E, claro, ele estava de olho, né, em toda a riqueza, cuidava de tudo isso. Também, no Império de Mali, tinha as rotas transarianas. Como que era feito assim? Eram rotas comerciais que percorriam todo o deserto do Saara, né? Então, assim, essas rotas eles faziam. Então, foi principalmente foi no século XIV. E o que eles faziam? Levavam nessas rotas alguns produtos comercializados como o ouro, o cobre, o sal, tecidos e nós de cobre. Então, assim, além do ouro, tinha um produto. Todos os produtos eram bem valorizados, né? Mas, assim, o sal, ele tinha um grande valor econômico. Ele era considerado quase quanto o valor do ouro. Então, assim, ele era muito, muito valioso. E assim, o que acontecia? Nessas rotas, né, transarianas, com tudo isso, né, o que aconteceu? Fortaleceu o comércio, né? E esse fortalecimento do comércio, ele proporcionou o quê? O controle entre diferentes povos de diferentes culturas. Nesse período, eles puderam desenvolver, o Império Mali desenvolveu muitos deles se converteram ao islamismo. Então, assim, tudo em questão, né, de conhecer de outras culturas, outros povos. E também, esse império, ele teve, né, seu auge, seu apogeu, mais ou menos nessa época. Mas,
eles sofriam por grandes problemas internos, né, de administração. Então, assim, isso depois a gente vai ter, né, o declínio desse império. O Império Songhai, ele foi mais ou menos entre o século XV, após então, o enfraquecimento do Império de Mali. O que acontece? Após o enfraquecimento, por causa de conflitos locais e de problemas de sucessão, né, o Império Mali foi enfraquecido e foi conquistado por um outro povo vizinho, que seriam os Songhais. Então, eles conquistaram. Olha só que interessante. Mali conquistou Gana, né? E agora os Songhais conquistaram o Império Mali. Então, assim, o Império Songhai fica aqui, né? Tombuctu era uma cidade que a gente vai estar falando sobre ela, muito importante. E esse povo, ele constitui um grande império na região do Rio Níger. Então, assim, o que eles fizeram? Eles aprimoraram o abastecimento de água, né, das cidades, canalizaram o Rio Níger e o que eles fizeram além disso? Perfuraram novos poços, né, para obtenção de água. Isso tornou possível o quê? O desenvolvimento da agricultura, né? Eles ampliaram o potencial de produção que tinha nessa época. Então, assim, eles usaram bastante, né, tecnologia. E assim, e também, o que eles fizeram? Eles investiram na educação. Como que era feita como que eles investiam na educação? Eles tinham vários comerciantes, né? E esses comerciantes, eles davam parte, né, do seu lucro, eles passavam para a construção de escolas e universidades. Então, mais ou menos no século XV, Tombuctu, né, que era uma cidade lá muito importante, ela chegou a ter 180 escolas islâmicas, incluindo as universidades. Então, assim, foi investido muito na educação. E olha só, o que era interessante, esse investimento nas escolas e nas bibliotecas foi assim, eles consideravam que precisava, né, bastante. E essas universidades, o que elas faziam? Elas faziam também, entre os professores, era feito o intercâmbio. Quer dizer, os professores de Tombuctu, os professores de Tombuctu, eles iam nas universidades de Córdoba, na Espanha, e Cairo, no Egito. E vice-versa, os professores dessas universidades vinham para o Império Songhai, ali na cidade de Tombuctu. Então, assim, esse intercâmbio trazia novos conhecimentos, era muito interessante, muito importante. E o que acontecia? Eles tinham a prática, a tradição, né, de reproduzirem obras. Então, assim, essa reprodução de obras, ela foi muito importante na formação de grandes bibliotecas, especialmente na cidade de Tombuctu. Então, assim, esse forte ensino, né, fortaleceu a circulação de livros e de reprodução de obras. Aqui nós temos uma imagem, né, da Universidade de Sankore, localizada em Tombuctu. Então, assim, foi muito conhecida nessa época, né? Os povos iorubás, eles também, né, foram um povo que ele surgiu mais ou menos do século
X, né, na região atual Nigéria. Então, assim, pessoal, nós falamos sobre o povo de Gama, de Mali, e os povos Songhai, e agora vamos estar iniciando falando sobre os povos Iorubás, só para a gente se localizar, para a gente não se perder. Então, assim, no livro de vocês, esses povos estão na página 300. Então, assim, o que acontece? Aonde que era a localização deles? A localização deles fica na atual, mais ou menos na região que hoje é a atual Nigéria. Então, assim, e o que eles possuíam? Eles possuíam uma tradição, eles viviam mais ou menos da agricultura e do comércio. Então, assim, qual que seria esse desenvolvimento? Eles desenvolveram várias técnicas. Esse povo era muito inteligente, né? Muito criativo. E essas técnicas seriam as técnicas de metais e produziam diversos artefatos artísticos. A religião, para eles, era muito importante, né? Então, tinha uma grande importância. Ele era um povo politeísta, né? E aqui temos uma escultura de bronze, né, que representa o Obá, que levava o nome dos povos Iorubás. Então, o povo Iorubá levava o nome dele no século XV. Os povos Iorubás, no século XV, então tivemos assim, uma das importantes cidades deste povo era Benim, e que se tornou a capital de um grande reino. As atividades mercantis foi essencial na sua prosperidade, pois contava com o comércio de diversos produtos. Quais seriam esses produtos? Seria o sal, o dendê, tecidos e o cobre, né? O cobre eles utilizavam, né, muito e faziam várias esculturas. Esse reino ele desenvolveu, né, então assim, várias atividades. E o poder político do reino era centralizado na figura do Obá, né? Então assim, o Obá ele era o que detentia todo, né, o poder. E ele era responsável pelo controle dos chefes das aldeias que faziam parte desse reino. Então, assim, eu acho que bem resumidamente, né, deu mais ou menos para vocês terem uma ideia. E a gente vai estar falando também, teve um reino muito importante, que era o reino do Congo, né? Então, o reino do Congo, ele foi formado através de alianças de diferentes povos que habitaram a região no norte e ao sul do Reino do Congo, no fim do século XIV. Então, assim, esse reino, ele possuía grandes riquezas, né? Suas principais atividades econômicas estavam na agricultura, na produção de ferro e, assim, na exploração de sal. Então, você percebeu que quase todos esses reinos, eles tinham, uma das atividades era a exploração de sal. E também eles confeccionavam tecidos e artesanatos. Então, assim, era um reino bem próximo e desenvolvido, né? A sua moeda, né, a moeda que eles utilizavam nesse período era o zimbo. O que era esse zimbo? Esse zimbo era uma concha, um búzio, e geralmente ela era encontrada no litoral de algumas regiões, né? Então, assim, essa conchinha era usada como uma moeda. Então, assim, o Reino do Congo, ele também tinha a sua organização social. Como que era a organização social deles? Em primeiro lugar, vinha o rei, né? Conhecido como Manicongo. E esse rei, ele era a autoridade ao qual todos deviam obediência, né? Então, todos deviam obediência ao Manicongo. E em segundo, vinha o governo da província.
ao qual os chefes dos distritos, eles também deviam se subordinar ao governador da província, né? E esses chefes de distritos, eles também, né, comandavam, e também tinha os chefes das aldeias. Esses chefes das aldeias, eles geralmente eram famílias mais antigas. As famílias mais antigas lá era que tinham a chefia. E o que eles faziam? Eles, né, comandavam suas aldeias, mas eles deviam submissão aos chefes do distrito também. Então, assim, mais ou menos assim era organizada a sociedade no Reino do Congo. O Reino do Congo, aqui temos uma gravura, né, do século... nessa gravura aqui do século XII, né? E aqui eram representantes de Manicongo, né? O representante do Manicongo, ele recebendo os soldados, né? E alguns missionários, né? 13 missionários, foram quando os portugueses chegaram ao Reino do Congo. E o que eles faziam, esses portugueses? O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam vindo em busca de novas rotas comerciais, né? Então, assim, eles queriam tomando ouro e especiarias. Então, assim, mas além disso, eles falavam, né, que eles também tinham o objetivo de disseminar a fé cristã. Então, por todos esses locais que eles passavam. Então, aqui temos essa gravura, né? E o povo, né, se prostrando perante o Manicongo, né? Que ele era uma pessoa muito importante, que todos tinham que referenciar. Eu vou deixar, então, para vocês um vídeo de apoio, que vocês vão estar, espero que todos estejam assistindo, né? Então, o título do vídeo é Reinos da África, escolhi um bem curtinho, né? E o nome do canal é do professor Rafael Borges, deve ser meu parente, brincadeira. Então, assim, e como tarefa de casa, eu gostaria que vocês estivessem realizando as atividades da página 298, 305, 306 e 307. Tá? Então, vocês realizam essas tarefas, a gente numa próxima oportunidade a gente vai estar fazendo a correção. Então, pessoal, até a próxima aula e valeu! Um beijão a todos!